Quantos sapos precisamos engolir até que a gente consiga ter algum tipo de gerência nas nossas vidas? Por que será que esse medo da rejeição pode se tornar algo tão paralisante para a gente e que faça com que a gente passe por cima de todos os nossos limites só para não sermos rejeitados? De onde vem isso? Como é que a gente consegue lidar com isso de uma forma saudável? Vamos hoje então conversar, passa o seu café, pega o seu chazinho, porque hoje haja pausa para sentir isso daqui. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e quis construir esse espaço, esse podcast aqui, para garantir que a gente tenha um tempinho para a gente olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e perceber como que a gente não sente aquilo que a gente precisa sentir durante o dia a dia. Então esse aqui é o meu convite para você fazer uma pausa para sentir, literalmente, e que a gente consiga, nessa jornada de autoconhecimento, autocompaixão, que a gente consiga também curar parte dessas feridas que nos angustiam tanto no dia a dia. Então, conto com você aí para fazer parte disso daqui comigo, sendo um grande pausadinho ou pausadinha, e já peço logo a sua ajuda, né? Você pode me ajudar a chegar em mais ouvidos e mais corações. Tenta piramidar um amigo, uma amiga, manda no grupo de WhatsApp dos seus, sei lá, da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho. Faça com que mais pessoas, talvez aquela pessoa que você saiba que ela tem algum problema com rejeição, manda esse episódio também, quem sabe não ajuda essa pessoa a ter alguns insights poderosos sobre a vida dela, tá legal? E é claro, eu tô com uma campanha de financiamento coletivo aberta, ou seja, você pode ir lá em orelo.cc/pausa para sentir e com R$10 mensais, seja no cartão de crédito ou no Pix, você se torna membro da Nação Pausadinha. O que isso quer dizer? Você pode acessar o nosso grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, onde a gente está sempre trocando ideia, falando sobre os episódios da semana. Eu dou pistas dos próximos episódios, as pessoas comentam, curtem, a gente se acolhe com dilemas de cada pessoa que aparece ali, que nem vira episódio aqui, mas que ali a gente acaba se confortando também. Tenho certeza que você vai adorar isso, mas também você vai adorar a sensação gostosinha que é poder garantir que esse podcast seja longevo. Garantir que a temporada após temporada a gente continue produzindo e arcando pelo menos com os custos de produção desse podcast. Tá legal? Então eu espero você lá. Então vamos pro nosso episódio de hoje, né? O e-mail que eu recebi hoje é da Joana. E ela fala assim: Olá, eu sou Joana, sou uma jovem adulta aprendendo a sentir e perceber o que os outros sentem. Desde que descobri seu podcast, virei fã. Poxa, Joana, que legal, fico feliz. E adoro como sempre me sinto como se estivesse conversando com um amigo. Olha, isso pra mim é o melhor elogio que tem, porque eu acho que eu sento aqui com essa expectativa de que eu possa conversar com um amigo que esteja, sabe, com o olho brilhando, tanto quanto o meu, para tentar entender o que acontece dentro da gente nessa bagunça. Então que bom que você sente isso. E aí ela continua aqui, entre parênteses, um amigo experiente e que me faz entender melhor a vida. Fico muito honrado de saber que eu sou considerado um amigo experiente, isso é bom. Recentemente tenho passado por algumas rejeições e me sentindo presa às circunstâncias, como se eu não pudesse fazer nada para mudar minha realidade, principalmente porque estou, entre aspas, dependente de outras pessoas. Vamos fazer uma pausa aqui, querida. Isso é muito, muito normal, tá bom? Não estou querendo reduzir a sua angústia, mas pensa que muitos de nós passamos por isso e a gente às vezes se sente aprisionado porque a gente não se sente com uma certa liberdade para poder não aceitar esse tipo de coisa. Muito disso tem a ver com as nossas próprias emoções, é claro, mas às vezes está também relacionado à nossa própria condição e contexto, sei lá, econômico, social. Então é importante a gente notar que nem tudo é só, chuta o balde, é isso aí. Não, a gente tem que ter responsabilidade também. Mas o que é mais importante nessa história toda é que mesmo que efetivamente você não mude na prática nada que acontece ao seu redor, quando a gente para refletir sobre isso, e eu acho que essa que é a beleza da psicanálise como um todo, quando a gente para elaborar sobre essas questões, a gente não está mudando a realidade externa, mas a gente pode mudar a nossa realidade interna. No campo da subjetividade, a gente pode mudar muita coisa, e isso serve para aliviar muito o nosso sofrimento, mesmo que seja absolutamente impossível mudar nem que seja um pouquinho a realidade. E a gente sabe que dá pra gente mudar. E quando a gente muda subjetivamente, normalmente essa mudança subjetiva no nosso mundo interno
acaba refletindo mudanças ali de segunda ordem nesse mundo externo que nos rodeia. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o e-mail. Tem uma história que se resume em uma família desestruturada, parentes distantes, poucas oportunidades de crescimento e de viver experiências de lazer, uma adolescência restrita e pouco sociável e muitas rejeições de terceiros e por vezes sinto que também tem uma autorrejeição, que eu tento esconder, mas que deve ser a fonte de tamanha frustração que carrego comigo. Sim, a gente tem esse problema. O medo da rejeição, ela vem de um lugar muito distante, né? É esse medo do abandono. O medo da rejeição nada mais é do que o medo de ser abandonado, o medo de estar sozinho, o medo de não ter o amor, o afeto, o cuidado dos nossos pais. E às vezes, a forma como eles conduziram a nossa criação nos faz criar esse pânico, que é completamente normal. E que fique bem claro, às vezes essa é a forma que nós desenvolvemos dentro da nossa, né, vamos dizer assim, psiquicamente falando, a gente só conseguiu sobreviver às condições às quais nós fomos sujeitados nas nossas infâncias quando a gente cria esse mecanismo. Ou seja, boa parte das vezes a gente olha da vida adulta para isso e fala assim, nossa, como é que eu fiz isso comigo mesmo? Pega leve com você. E aí que a autocompaixão é importante, porque na maioria das vezes isso que você tem, isso que você fez, foi um mecanismo de defesa para você conseguir passar por aquilo, nessa fase da sua vida. É o que te trouxe aqui hoje. Então, nada de botar para baixo e de julgar, e sim acolher isso daí e falar, foi a forma que eu, criança, consegui construir para passar por aquilo tudo. De novo, pode não ser o seu caso exatamente, Joana, mas é o de muitas pessoas e talvez faça sentido para você também isso daí, né? Então, deixo aqui na expectativa de que eu possa estar ajudando também a encontrar algum norte. Então, assim, é importante quando a gente fala sobre isso, de entender que essas críticas que a gente recebe, ou a forma de tratamento que a gente recebe, que às vezes é muito dura e muito rígida dos nossos pais, dos adultos que cuidavam da gente na nossa infância, essas críticas elas são internalizadas e tendem a se cristalizar como uma polícia interna, como eu gosto de chamar aqui, que está sempre atenta àquilo que a gente está fazendo. É como se fosse uma voz crítica que nos critica o tempo inteiro até a nossa vida adulta. E essa voz, inclusive, ela repete as mesmas coisas que a gente ouvia lá atrás. É uma voz que repetidamente vai te trazer as mesmas histórias, as mesmas críticas, e é o que faz a gente se sentir que a gente está preso num loop, num feitiço que não deixa a gente sair desse lugar. E é de fato assim, mas é a forma como a gente conseguiu lidar com tudo isso também. E aí eu acho que vem um ponto importante da sua fala também, que você fala da rejeição de terceiros e a sua autorrejeição. E elas estão interligadas, né? Se a gente parar para pensar, a rejeição de terceiros ela é péssima porque ela é a raiz de tudo. Mas quando a gente cria essa autorrejeição, ela se torna ainda mais perigosa. Por quê? Porque ela é silenciosa. E silenciosamente ela vai, sabe assim, corroendo e corrompendo toda a confiança que você tem em você mesma. Mas, de novo, é a forma como você conseguiu construir para viver a partir daí. O que eu quero dizer? Se todas as pessoas, pensa assim, se todas as pessoas ao seu redor, quando você era criança, criticavam você, eram muito rígidas com você, e você, enquanto criança, vê essas pessoas e seus pais, esses adultos cuidadores, como grandes referências e autoridades da sua vida. Poxa, minha mãe falava isso sempre de mim. Minha mãe tem um poder muito grande sobre mim. Eu amo minha mãe. Então, se minha mãe fala isso pra mim, então isso deve ser verdade. Aí a gente pega aquela ali, ó, aquela crítica e ó, introjeta. A gente pega aquilo tudo, joga pra dentro. E isso cria essa autocrítica, essa voz crítica interna que vai assombrar a gente pro resto da vida. E que a gente precisa de muito trabalho, de análise, muita calma, muito autocompaixão pra gente conseguir olhar para isso e entender, essa voz vem daí, mas essa voz não me afeta mais. Mas vamos continuar aqui o e-mail, vamos lá. E a frustração é tanta que eu escrevi esse pequeno trecho esses dias em um momento em que eu me senti rejeitada e fiquei resgatando o passado que se repete, pois parece que sempre me tratam da mesma forma. Abre aspas, continuo engolindo os sapos e me curvando aos porcos em que insisto em tratar como reis. E nos meus raros momentos de racionalidade, quando minha razão supera as ilusões que os sentimentos me causam, eu vejo que poderia reinar sobre os porcos e esmagar os sapos. No entanto, estou presa nesse maldito pesadelo, com a cabeça baixa, dobrando meus joelhos. Fecha aspas. Joana, caramba, que trecho
forte. E eu acho que ele tem um simbolismo poderosíssimo dentro dele, que a gente poderia ter, assim, muita dedicação de olhar com carinho e fazer uma análise nisso daí, mas eu também não posso deixar que esse episódio fique muito grande, porque apesar do seu e-mail ser curto, ele é extremamente denso em coisas para a gente comentar. Percebe que quando a gente entende que a gente está engolindo sapo, a gente na verdade está falando assim: eu estou ultrapassando o meu limite, eu estou fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, eu estou não seguindo o meu desejo. E eu faço isso com medo dessa rejeição, desse abandono que paira ao meu redor. E aí é o que você fala: os porcos que insisto em tratar como reis. Você insiste em tratar como reis porque essas figuras, elas representam uma autoridade muito grande na sua vida. Elas têm uma importância que você atribuiu a elas, mas que elas também construíram com você. Você pode estar falando dos seus pais aqui. E a gente entende essa ligação, essa projeção. Reis. Quem questiona o rei? Quem questionava rei ia para a guilhotina. Ninguém questiona um rei, não é verdade? Então existe essa figura dessa voz crítica tão profunda que até nesse simbolismo ela aparece, porque são os reis, eles são intocáveis. Você percebe a hipocrisia dessa história toda, porque você vê a verdade. Hoje você vê que são porcos. Mas ainda assim você traz uma palavra que atribui-se um peso muito forte e negativo, porcos no sentido de eles são sujos, por mais que a gente sabe que literalmente eles não são, né? A gente sabe disso. Os biólogos não fiquem nervosos, a gente está aqui no campo da imaginação e da fantasia. E isso é muito importante que a gente saiba separar. Então, esses porcos que estão ali no lixo, na sujeira, e eles são postos como reis. Ou seja, essa voz crítica que tanto foi introjetada dentro de você faz com que julgue inclusive esses reis, e perceba que há um luto a ser vivido aqui dessa idealização dessas figuras que são reis, mas que na verdade você percebeu a humanidade delas. Você percebeu que não é bem assim. Elas não são tão perfeitas assim. Elas são sim dignas de serem questionadas. Porém, o medo de ser rejeitado é tamanho que a gente acaba engolindo os sapos, uma vez atrás da outra, e a vida inteira dessa forma. Então, o que você pode falar assim: poxa, mas e aí, como é que eu saio dessa? O primeiro passo é isso que você fez, escrever sobre isso, reconhecer esse padrão. E a próxima vez que você vai engolir um sapo, você vai estar consciente de estar engolindo um sapo, porque você percebe: opa, peraí, eu estou repetindo isso de novo. Como eu falei lá no início, isso muda a subjetividade. Pode não mudar de cara a relação como um todo, mas a subjetividade mudou. Opa, peraí, olha aí, eu estou ultrapassando o limite meu de novo. A próxima vez vai acontecer, você vai estar diferente. Em algum momento você já não vai mais tolerar esse sapo. E eu vejo muito isso, inclusive, na clínica, né? Não só na minha clínica, mas em relatos de outros colegas profissionais que ajudam pessoas com problemas de impor limite nas suas relações adultas, que é isso que acontece. Você começa percebendo, você começa se indignando, você traz isso para análise, você fala: pô, mas não é possível, isso é injusto, e você dá vazão àquele sentimento, às pulsões que você tem, aquilo tudo que essa voz crítica interna falaria: tá maluco? Você não pode pensar dessa forma. Como você, inclusive, no segundo parágrafo aqui da sua fala, você traz que em momentos raros de racionalidade, quando minha razão supera as ilusões que os meus sentimentos me causam, eu vejo que eu poderia reinar sobre os porcos. Você queria ser a rainha desses porcos. Você queria ter o papel de autoridade, estar onde eles estão e esmagar, eliminar, destruir, matar os sapos. Você percebe que mesmo no campo da fantasia aparece esse sentimento de ódio, de destruição, de opressão, e que isso precisa ter vazão em algum lugar. Você conseguiu dar vazão numa, vamos dizer assim, numa alegoria de fantasia medieval aqui, o que já é um avanço, porque às vezes a voz crítica, essa autocrítica, essa polícia interna, ela é tão opressora que ela não deixaria nem que esse pensamento passasse pela sua cabeça. Talvez ela não deixe, mas como você conseguiu escrever uma anedota aqui, talvez tenha passado desapercebido por essa voz crítica interna, mas ela passou e apareceu aqui. Existe desejo de eliminar os porcos, entende? E eu não falo dessa forma, com esse tom, para você se sentir culpada com relação a isso, mas para você ver o quanto
que essa mudança subjetiva vai fazer com que você, eventualmente, comece a perceber que, opa, peraí, eu quero destruir esses sapos. A próxima vez, talvez, que isso aconteça, você vai ter mais força para rejeitar esse sapo, mesmo que isso flerte com aquele seu medo da rejeição. É aí que a gente começa a entender um processo terapêutico de análise, inclusive, que funciona muito dessa forma. A gente fala, repete, elabora, fala, repete, elabora, vai mudando a nossa subjetividade até que a gente se sente fortalecido o suficiente para, opa, peraí, não. Ih, tá começando de novo. Não, não vou. Porque aí você já se sente impaciente. Impaciente no sentido de, não vou, não quero, não. Isso aqui não é meu, não. Isso é seu, ó. Toca isso aí. Porque você sabe que no final das contas, o processo final disso daqui é você ter certeza de que você é digna sim de ser amada. De que você é digna sim de ser amparada. Que você não merece ser rejeitada, nunca mereceu. E se alguém fez isso na sua vida, se alguém utilizou isso inclusive como ferramenta de barganha para que você fizesse o que essas pessoas queriam que você fizesse, por medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser eliminada da presença, da importância dos outros, você começa a rejeitar essa condição. Não, eu sei que eu mereço isso, eu sei que eu sou boa o suficiente para isso, portanto, você pode pensar o que você quiser. Eu não tolero mais isso. E essa, para mim, eu acho que é a parte mais bonita de todo o processo psicanalítico, quando a pessoa se fortalece tanto que ela não tolera mais aquilo acontecer. E talvez você esteja chegando nesse caminho. Então vamos continuar aqui agora. Ela fala: gostaria de sair desse, entre aspas, cárcere mental e tomar as rédeas da minha vida, mas alguma fraqueza me prende a essa realidade. Você continua aqui trazendo essas metáforas que elas são muito poderosas e você precisa começar a perceber que, olha, você se sente aprisionada. É o cárcere mental. Você já reconhece que isso está dentro de você. Não no sentido de é culpa sua, mas está ali dentro. E se está dentro de você, você tem todo o poder e controle para mudar isso daí. E eu falo isso não numa perspectiva coach, é só você querer, não. Mas te dá o poder de que você sabe que essa mudança interna é capaz de ser feita. Fácil não é, dolorosa provavelmente será, mas que você consegue, você vai conseguir. E parte disso é perceber que isso daí não é uma realidade. Isso é tudo no campo da fantasia. Não à toa você trouxe uma fantasia, porque provavelmente essas pessoas não iam te abandonar, todas essas pessoas. Ou partir desse pressuposto de que se elas estão cogitando me abandonar, talvez elas não mereçam a minha presença, não mereçam o meu afeto, e que eu possa encontrar, me libertar para encontrar outras pessoas que genuinamente me querem presentes na vida delas. Porque eu mereço isso, porque eu sou digna disso, porque eu sou boa o suficiente para isso. E aí a gente começa a apaziguar essa voz crítica interna, a gente começa a perceber o nosso valor, a gente começa a trabalhar sobre isso. De novo, falando aqui bonitinho, num estúdiozinho bonitinho, é tudo muito bonito, é tudo muito fácil. Não é, é extremamente difícil. Mas eu só queria te mostrar o quanto que você dá essas pistas no seu próprio texto. E essa que é a beleza também. Você, relendo isso, você fala, olha só, eu tô querendo encontrar uma saída aqui. Eu tô querendo entender isso daqui. Então, fica atenta a isso. E aí, para concluir o e-mail, ela fala assim: se puder comentar a respeito, eu agradeço muito, mas de toda forma, obrigada pelo espaço e é ótimo poder desabafar. E parabéns pelo trabalho maravilhoso. Joana, querida, eu que te agradeço pela sua coragem, pela sua partilha conosco aqui. Eu só queria reforçar de novo isso, como que é importante, né? Você mesmo fala, caramba, é ótimo poder desabafar. Esse é o trabalho terapêutico. Você fez isso através da escrita, que requer ali um certo grau de coragem. Percebe que você teve que lidar com o seu medo de rejeição para escrever esse e-mail. Porque você poderia ter pensado assim, puxa, eu vou escrever isso aqui para o Thiago, por pausa para sentir. E se ele nunca lê? E se ele achar que isso aqui é irrelevante, que isso aqui é besteira? Você fez uma aposta. Você flertou com esse medo de rejeição e ainda assim você mandou. Porque o seu desejo de ser aceita é maior do que o seu medo de rejeição. Deixa isso gravado na sua cabeça. E aí, só assim, pra gente firmar muito essa coisa de não sentir culpa por isso, porque isso foi um mecanismo seu, eu queria que para você ficasse bem claro uma coisa. Que tá nesse momento aqui em que você fala sobre a fraqueza, né? E essa fraqueza, na verdade, ela pode muito bem estar mais associada ao medo de desafiar o conhecido, por mais que esse conhecido te cause dor, entende? E por que eu falo isso? Porque é como se esse desconforto familiar
ainda assim fosse mais seguro do que lidar com o desconhecido, entende? E que no fim, se a gente entende isso tudo, faz sentido sobre todas essas questões, pode acabar chegando num lugar em que a gente percebe que não é necessário esmagar os sapos e que a gente pode encontrar sim uma forma de simplesmente não nos ajoelharmos mais, não cedermos mais, mas que para chegar nesse lugar talvez fantasiosamente a gente precise sim matar esses sapos. Talvez eu precise matar esses elementos aqui na minha mente, na minha rede de afetos, para que eu consiga me libertar deles. Elimina aquilo para você, no sentido subjetivo da coisa, obviamente, porque aí sim, a partir dessa experiência, a partir desse luto, inclusive, que se vive, você consegue se libertar para perceber outras coisas. Perceber, inclusive, o real. O real não no sentido de realeza, o real no sentido de realidade. Porque quando a gente considera os outros realeza, que são como reis, e a gente se sente indignado por eles serem porcos, a gente está nesse processo de matar esses reis e reconhecer que também não são porcos, mas que são pessoas reais, que são plebeus, cheios de falhas e cheios de também, assim, vamos dizer, incoerências, e que tanto quanto eu também sou cheio de incoerências, a gente pode apenas coexistir, se respeitar e exigir respeito através dos limites que nós colocamos nessas relações. Espero que tenha feito sentido para você, tá, Joana? Porque eu sei que é um assunto muito delicado, mas eu tenho certeza que isso aqui tem um potencial tremendo de ajudar não só você, mas muitos outros pausadinhos e pausadinhas, porque veja, isso daí não é só você que sofre, todo mundo sofre. Todo mundo de uma geração inteira que foi condicionada a obedecer regras, a obedecer comportamentos para serem merecedoras de afeto. Esse é o maior problema. Existe uma geração inteira de adultos que age dessa forma, viciados em aprovação, porque a gente nasceu, cresceu e aprendeu que a gente tem que merecer o amor, merecer o afeto, quando que na verdade isso nunca deveria ter sido negociado. Bom, vamos aqui então encaminhando para o final desse episódio. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado, porque eu preparo todas essas conversas com muito carinho. E eu queria de novo agradecer a Joana por, um e-mail tão breve, mas tão rico de coisas que a gente poderia comentar aqui. Então, obrigado. Espero que tenha de verdade feito sentido para você, Joana, para você, pausadinha que está ouvindo aí, que a gente consiga encontrar uma forma para matar esses reis todos e conseguir não ter mais que engolir sapos, que a gente consiga colocar barreiras anti-sapos nas nossas vidas. Tô até entrando na onda da Joana aqui, tentando ser mais metafórico, mas eu acho que você entendeu. Se você gostou desse episódio, me ajuda a fazer ele chegar em mais pessoas. É tão importante. É terapêutico isso. E é de graça, sabe? A pessoa não precisa pagar para ouvir isso daqui, então só manda. Meia horinha só, fala, poxa amigo, olha só, eu acho que você vai gostar de ouvir essa conversa aqui. Ele parece um amigo nosso. Vai lá, vai com o coração aberto que você vai gostar. E quem sabe a gente não tem mais um pausadinho ou pausadinha dentro desse podcast lindo aqui que eu faço com tanto carinho, tá bom? E se você quiser, inclusive, me ajudar financeiramente, vai lá em orelo.cc/pausa para sentir e pronto, com R$10 mensais, seja no cartão de crédito ou no Pix, você se torna membro da Nação Pausadinha, que é o nome chique que eu dei para o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, que a gente está sempre trocando ideia lá. E você, é claro, me ajuda nessa caminhada, nesse desejo que eu tenho de um dia conseguir fazer com que esse projeto seja autossustentável, que eu consiga ter verbo suficiente para continuar mantendo a produção e os gastos de produção desse podcast aqui. Se eu puder contar com a sua ajuda, eu vou ficar muito grato. Mas se você não puder, nesse momento, está num momento difícil, tudo bem, divulga nos seus stories, me marca lá, eu vou querer ver, tá legal? E assim também tem outra coisa, né? Você pode me seguir no Instagram, no @Thiago Queiroz ou no @Pausa para Sentir Podcast. E mais ainda, se você tiver a sua própria mensagem para compartilhar, a sua história, a sua angústia, ou não só angústia, você pode só querer contar um pouco sobre a sua vida e falar sobre alguma coisa curiosa, manda lá no pausa para sentir podcast@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer em ler e quem sabe trazer aqui pra gente conversar sobre, tá bom? Vou ficando por aqui então, um beijo e fique bem.